Olá, olá, boa noite, bom dia ou boa tarde também, caso você veja essa live só depois. E vamos esperar receber mais algumas pessoas aqui ao vivo. Eu quero desde já dizer que é uma alegria imensa. A gente aqui hoje vai ter a presença de uma figura ilustre dentro desse campo da astrologia tradicional, medieval. E vou esperar que o professor Luiz Ribeiro entrar. É, enquanto isso, vamos clicando nesse coraçãozinho aí, isso, gente, esperando chegar mais pessoas. Obrigado, Capitolinas. Gente, eu acho que eu vou, inclusive, desativar os comentários, tá? Para ficar melhor da gente visualizar e da interação minha com o professor Luiz Ribeiro. Deixa eu só adicioná-lo aqui. E hoje com a presença ilustre, né, do professor Luiz, foi um dos meus professores. Olá, professor, já Olá, estamos online. Professor Luiz Ribeiro, grande satisfação, estava aqui falando para as pessoas que é uma imensa felicidade minha poder compartilhar com o senhor aqui essas pequenas ideias sobre a astrologia tradicional. Antes de tudo, professor, também dizer que agora são 19 horas no Brasil, né, às 22 já em Portugal. Pronto, já está um pouco tarde, não é, professor? Aí, mas a gente conseguiu um horário legal. Então, professor, a ideia aqui nesta live é falarmos um bocadinho sobre técnicas preditivas, né, na astrologia tradicional, mas antes mesmo da gente adentrar nesse assunto, professor, eu gostava de apresentar um pouco, né, as pessoas. O professor Luiz Ribeiro, como eu estava falando anteriormente, foi um dos meus professores. Enquanto eu estive morando em Portugal, tive a honra de estudar presencialmente com o senhor e com a Helena Velar. E eu posso dizer que aquele período, né, de estudos aí em Lisboa foi um período de abertura assim da minha cabeça, porque assim como eu, várias outras pessoas também iniciaram o estudo da astrologia pela a linha mais moderna, né? Acho que é uma coisa que é natural acontecer. A gente, quando está se sentindo ali, se seduzindo pela astrologia, a gente vai nessa internet, olha, tem tanta coisa, né? Coisas absurdas, outras coisas nem tanto, né? Porém, eu lembro, e nunca vou esquecer, do primeiro dia de aula, quando eu estive lá na academia, aí na academia, e a Helena e vocês falaram assim, olha, tudo que vocês têm na cabeça de vocês a respeito de astrologia moderna, enfim, de astrologia, qualquer que seja o período ali, ou, enfim, coloquem numa caixinha, deixem ali reservados, vamos aqui estudar, e lá para frente, se vocês sentirem a necessidade, aí vocês recorram àquela caixinha, né? Isso me chamou muita atenção, e até hoje, professor, quero dizer que aquela caixinha está lá no lugar dela, e hoje, graças aos estudos que fiz com vocês, e claro, nessa continuidade desses estudos, sigo na astrologia tradicional. Nós estivemos juntos, não é, professor? Esse ano, em meados de junho, final de maio, início de junho, o senhor até leu a minha Revolução, né? E, bom, mais uma vez, grato pela presença. Gente, esse é o Luiz Ribeiro. Vou só falar um pouco sobre as obras que o Luiz tem, e uma delas, que é o meu xodó, né, o Tratado das Esferas. Eu sempre recomendo, as pessoas, quando elas me perguntam, olha, qual livro que você tem para recomendar? Eu não vou recomendar um Tetra Biblos ou William Lilly para a pessoa ler para se assustar, não é, professor? Primeiro a gente exato. coloca para dar uma leitura, não é? O trabalho de vocês é um trabalho muito refinado, não é? Muito, muito, muito interessante. Tem também um outro livro que o senhor escreveu com a Helena, que é, salvo engano, Vamos Falar de Astrologia, eu gosto muito também. É um livro antigo, né, professor, mas que tira
muitas dúvidas das pessoas, né, sobre vários entendimentos da astrologia, eu acho bacana, além de outros, né? Temos também o professor, se puder falar um pouco sobre o The Astra Project. Tem um site, não é, professor? Se eu não me engano, nesse projeto que foi encabeçado pela Helena, né? A principal investigadora, né? A nossa querida professora Helena. Ela encabeçou, então, agora o Luiz dá continuidade. É o estudo da história das doutrinas, técnicas e práticas astrológicas ocidentais desde a antiguidade até o início do período moderno, né? Por meio de uma análise assim, mais abrangente e sistemática dos principais textos e também das tradições textuais, né? Dos antigos. Professor, fale um pouco sobre, por gentileza, The Astra Project para nós. Ok. Então, o The Astra Project, ou o Projeto Astra, em português, diz respeito às minhas e da Helena, às atividades minhas e da Helena, a nível académico. Ou seja, nós temos a faceta astrológica, não é? Portanto, com as aulas, as consultas, portanto, e a nossa prática como estudantes de astrologia e astrólogos, mas desenvolvemos já há vários anos uma faceta também académica, não é? Em que fomos estudar a astrologia ao nível académico. E então, o projeto Astra, o Astra Project, é exatamente um projeto que nós criámos e que a Helena encabeçou, exatamente, agora estou eu à frente dele, que procura fazer exatamente história da astrologia. Mas uma história da astrologia muito focada nas técnicas, ou seja, nas metodologias e nas técnicas internas da astrologia, ou seja, perceber como é que os conceitos de interpretação, desde a coisa mais básica de signos até a coisas mais complexas, como revoluções solares ou outras coisas, como é que elas se desenvolvem historicamente no tempo. Portanto, não é tanto na perspectiva de aplicação prática, mas de como é que elas aparecem, não é? Portanto, porque isso é uma coisa que desde que começámos a estudar a tradição, rapidamente percebemos que a história é importante, não é? Para qualquer disciplina. Nós só verdadeiramente compreendemos o que é que estamos a fazer em qualquer área do conhecimento se conhecemos um pouco que seja da história desse conhecimento e dessas ideias. E, portanto, o Projeto Astra faz um pouco isso, não é? A versão mais pública do Projeto Astra é o podcast, que neste momento está um pouco parado, porque eu não tenho conseguido dar continuidade neste momento, mas vou dar brevemente, que é o Ad Astra, em que nós convidamos vários investigadores e figuras importantes, relevantes da história da astrologia a nível académico, para falarem um bocadinho da sua pesquisa e do que é que estão a fazer e do seu trabalho. Muito legal. É interessante porque, então, o projeto Astra, ele tem alguma, agora, conexão com a nossa live hoje, que vai falar um pouco sobre essas técnicas preditivas. É evidente que a gente não vai aprofundar, e nem tem como numa live a gente aprofundar, mas, claro. Sobretudo, professor, eu gostaria muito de, através dessa live, desmistificar muitos desses conceitos que são amplamente divulgados na internet. Assim, para os meus seguidores, nós temos bastante pessoas que são estudantes de astrologia, né, que me seguem, que gostam do conteúdo que eu escrevo, pronto. Mas eu percebo que a grande maioria das pessoas que me procuram e que querem fazer uma consulta ou querem aprender um pouco de astrologia, elas não conseguem diferenciar uma coisa de outra, quer dizer, da técnica que o astrólogo utiliza, qual é a linha que o astrólogo utiliza, e esses conceitos, essas informações são muito relevantes, porque a astrologia é um mundo, não é, professor? A astrologia é um mundo de informações. Então, quando, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma pessoa que procurou para fazer uma consulta, ela perguntou se eu fazia realocação, né, realocação da Revolução Solar. Eu falei, não, sinto muito, mas assim, aí você tem que procurar um astrólogo moderno, né? Que é a moderna, vai colocar a pessoa, você vai para lugar tal, você passa a Revolução no lugar tal. E, bom, segundo a astrologia moderna, isso traz alguma diferença para aquele ano. E já agora eu peço ao professor que me explique, assim, claro, me explique, não, explique para todos nós, né?
há mesmo essa diferença, professor? Tipo, você pode passar o Réveillon nas Ilhas Canárias para mudar a sua revolução solar, ou isso é só... Não, eu acho que isso não tem grande impacto prático. Eu, a experiência que tenho de fazer de vários anos e eu acabo por lidar com pessoas. Aqui em Portugal é muito difícil fazer diferenças, não é? Portanto, entre revoluções solares, mas, por exemplo, pessoas que vêm do Brasil, pessoas que vêm da África, por exemplo, nós temos cá muito, são geralmente os pontos, e pessoas que nasceram lá. E o que eu reparei ao longo dos anos é que o mapa da revolução que mais descreve, que melhor descreve os acontecimentos e o que está acontecendo na vida da pessoa é o mapa feito para o local natal. Pelo simples facto também, há aqui uma questão também técnica óbvia, que é nós não podemos prever onde é que a pessoa vai estar no momento em que faz o seu aniversário, não é? E, Uhum. portanto, se nós quisermos fazer vários mapas de revolução para a frente, fazer uma previsão a vários anos, nós precisamos de fazer aquilo para uma localização específica, nomeadamente para o Natal. E isso tem verificado. Procurar essa, que eu acho que é um bocadinho uma batota astrológica, de ir fazer a outro lado para mudar o planeta, etc. Eu acho que depois na prática não funciona, porque a pessoa, o Natal é que é importante, e mesmo que houvesse alguma pequena influência da relocação, ela é temporária. Porque depois Uhum. a pessoa não vai ficar, não é? Portanto, eu não vou fazer o aniversário, sei lá, às Caraíbas, a ter Júpiter, sei lá, numa céu angular, e depois vou voltar para o sítio onde vivo, onde provavelmente isso não ocorre, e se calhar a nível se não vivo onde eu nasci, isso também nasci não está lá, e portanto qualquer toque que isso possa eventualmente ter, eu tenho dúvidas, não vai ter uma duração, não Sim, vai ter a duração, ou seja, que, que os apoiantes dessa técnica aprovam. Não é? Eu acho que isso é um entendi. bocadinho. Sim, sim. É, professor, eu quando antes de fazer, antes de realizar essa live, eu abri uma caixinha de perguntas e pedi para que as pessoas elas trouxessem algumas perguntas para movimentar também aqui. E teve uma Uhum. pergunta muito interessante, que é a primeira que eu quero, segunda já agora, né, para trazer, que é: quais são as técnicas preditivas, né, mais utilizadas na astrologia tradicional? Uhum. Bem, três. Três, assim de repente, três técnicas. Direções primárias, ou direções, Direções? antigamente não se chamava, direções, as profecções e a revolução solar. Ok. Estas constituem o núcleo essencial do que é a previsão astrológica desde a antiguidade até ao século XVII, XVIII, não é? Portanto, constituem sempre o fundamento. Um, Depois há outras, nomeadamente a esferdária, um, as idades do homem não tanto, mas há outros pequenos, os próprios trânsitos que acabam por ser de uma derivada, uma técnica de apoio da Revolução Solar, mas estas três são as principais e são aquelas que são consistentes. Não é? São Hum. constantemente praticadas pelas grandes figuras da astrologia ao longo do tempo. Não é? Que nós conseguimos Pronto, reconhecer. professor. Pronto. Quando o senhor fala, por exemplo, das FIRDARES, inclusive eu lembro, né? Lembro bem que no curso que fiz aí com vocês, foi colocado bem a FIRDARE, né? As profecções. Uhum. E claro, é como se fosse uma trimembração entre mapa natal, né? O mapa da Revolução Solar em si, e, Uhum. no caso, a profecção e as vidárias, né? Então, o que eu entendo é que essas técnicas, vamos dizer assim, elas dialogam, né? A gente tem que ver o que é que está ali sendo, vamos dizer assim, repetitivo, não é? Para que Exato. seja um testemunho para aqueles eventuais acontecimentos na vida do nativo. Ok. Professor, outra pergunta. Em termos práticos, né? Porque é muito comum as pessoas que estudam também astrologia pela internet, etc., elas acham que, pelo simples fato de levantar o mapa da revolução solar, ou seja, quando o Sol retorna para o mesmo ponto onde ele estava quando a pessoa nasceu, né? Então, quando elas leem, observam aquele mapa, elas pensam que aquele mapa em si é o que vai caracterizar o ano da pessoa, né? E não é Uhum. bem assim que acontece, não é, professor? Não, não.
vamos lá ver, o mapa da revolução indica-nos uma espécie de momento, não é? Um momento-chave que vai caracterizar o ano em geral. No entanto, este mapa existe associado ao mapa natal, portanto, ou seja, todas as técnicas preditivas, de uma forma ou de outra, são uma derivação do mapa natal, não é? Daquilo que é chamado a raiz, o que eu chamo na atividade a raiz, o O radical, o Radix, radix, Radix. exatamente, o radix, a raiz, portanto, o mapa, portanto, tudo é um desenvolvimento do mapa natal, portanto, nós temos que fazer sempre a revolução fazendo uma comparação ao mapa natal e remetendo ao mapa natal. E as coisas que se alteram na revolução são sempre alterações baseadas no mapa natal. Portanto, há sempre esta relação, depois, como disseste, com as profissões também, sobretudo, são os mais importantes, também a fazerem um jogo de forças aqui entre o mapa natal e a revolução. Portanto, interpretar a revolução só por si não dá, é impossível. Não faz sentido, Ele né? não é um mapa que não existe por si, ela precisa do mapa natal para existir. Não é? E é muito comum também, professor, as pessoas pegarem o mapa da Revolução Solar e sobrepor ao mapa natal, né? Como se aquilo ali fosse também determinar. Aí, pá, vamos supor, a pessoa colocou, sobrepôs o mapa da Revolução, e aí, sei lá, Saturno caiu em cima do ascendente, por exemplo, Natal. Então a pessoa já vai, ah, meu Deus, Saturno caiu no ascendente e tal. Também não é assim que as coisas acontecem, não é, professor? Exato, exato. Eu não gosto de sobreposição de mapas, porque quando nós sobrepomos um mapa, na maior parte dos diagramas que nós vemos no software, há um dos mapas que perde a sua independência. Não é? Nós temos um sistema de casas, o mapa que está no centro é o que manda, e os outros são mapas subordinados. E a Revolução Solar tem a sua independência, ou seja, Uhum. terá o seu regente das casas, portanto tem uma dinâmica própria, que é derivada do mapa natal, mas a sobreposição direta é uma versão assim um bocadinho simplista de comparação, não é? Porque no fundo qualquer sobreposição, por exemplo, no exemplo que davas de Saturno ascendente, na verdade isso é um trânsito. Não é? Uhum. No fundo, a revolução está a enfatizar é um trânsito que a pessoa vai ter ao longo daquele período e que pronto, Isso. chama a Isso. atenção, mas é o que é. É um E, trânsito, não é? e geralmente eu percebo que no que diz respeito aos trânsitos, né, se fosse nesse caso, era mais importante a gente olhar sobretudo para os mais lentos, não é, professor? Ou um Júpiter, um Saturno, né? Uhum. Porque aí sim a gente ia poder, se fosse para fazer desse modo, né, já ter ali um delineamento mais ou menos. Mas tem outro ponto também, professor, que eu também gostaria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas, que é pouco conhecida, é uma técnica também pouco conhecida, que é a profecção. Né? Profecção, se o senhor puder explicar para a gente aqui o que vem a ser a profecção e qual a importância também da profecção nesse contexto mapa Radix e mapa da Revolução. Uhum. Certo. Portanto, a profecção é uma técnica muito simples em termos estruturais, não é? Uhum. Que é uma repetição do mapa natal ao longo do tempo por todos os signos do zodíaco. Acho que é uma forma simplificada. Ou seja, é como se todos os pontos do mapa, que no mapa radical, ou seja, no mapa natal, têm uma posição específica em signos, dessem a volta aos signos todos no período de 12 anos. Não é? E, portanto, é como se todos os nossos significadores, todos os nossos pontos do mapa, tivessem essa experiência de todos os signos zodiacais ao longo do tempo. Portanto, esse fluxo, esse ritmo, vai dar esta ciclicidade de 12 anos que marca o ritmo do mapa, não é? Portanto, um ritmo de compasso. O que é possível? O que é que está ativo naquele momento? E, portanto, é muito determinante para nós percebermos qual é o planeta que tem o domínio sobre um determinado assunto do mapa naquele momento. Não é? Portanto, o mais importante será o regente do ascendente, que é o chamado regente do ano, não é? Portanto, o planeta que rege o ascendente. Mas nós podemos aplicar a mesma lógica a qualquer outro ponto do mapa. Não é? Se estamos a falar de relacionamentos, convém ver quem é que é o regente da casa 7 da profecção, onde é que está a casa 7 em profecção, e o regente desse signo será o regente dos relacionamentos naquele período. Não é? Portanto, essa acho que é a forma mais clara. E depois existem duas formas grandes de ver isto ao longo da tradição. Há uma forma mais simples, que é fazer um salto, digamos assim, de signo a signo.
não é? Que é um bocadinho hoje em dia está muito espalhado como sendo as profissões helenísticas. Um, ou então, a profissão mais sofisticada, que aparece depois com o aumento da sofisticação de cálculo, que é a profissão em contínuo. Ou seja, em que há uma rotação contínua destes pontos ao longo dos 30 graus de cada signo. E, portanto, nós, se quisermos parar no mês, podemos saber onde é que aqueles pontos estão a meio do seu percurso nos signos. Que é aquela que eu utilizo e vai dar uma precisão maior, digamos assim, à nossa previsão. Mas, no fundo, o coração, o núcleo da profissão, apesar da sua simplicidade e dessa natureza de ciclos de 12, é exatamente dar esse ritmo natural do mapa ao longo da vida da pessoa. Não é? Entendi. Entendi. Professor, e no que diz respeito a esse mapa da profecção? Porque existem os pontos ilégicos, que a gente chama, né? Então, a gente pode profectar tanto o ascendente, claro, mas também esses pontos ilégicos. No Exato. caso, o parte da fortuna, né? O meio do céu, os luzeiros, né? O sol e lua. É assim, professor? Exato. Exato, esse. Ou seja, na verdade nós podemos fazer a perfeição de tudo, mas como a perfeição uma coisa muito rápida, portanto, muda rapidamente ao longo do ano, e vamos focar exatamente nos pontos-chave. O ascendente é super importante. O meio-céu para questões de carreira, que é o que aqui substitui a lunação, a cisígia, mas é o meio-céu. E depois o sol para vitalidade, Qualidade. vontade, poder de decisão, não é? Portanto, aquela energia geral. A lua para questões emocionais, sentimentais ou para questões relacionais às vezes também funciona. E a parte da fortuna para questões de dinheiro, não é? Portanto, e ao acompanhar o movimento destes planetas ao longo do tempo, ao longo daquele ano, pela perfeição, nós conseguimos perceber como é que essas áreas vão flutuando, não Ao é? longo E do ano, né? modificando ao Inclusive longo dá do para a ano. gente profectar mês a mês, evidente, não é, professor? Fazendo então essa Sim, sim, distribuição, né? sim. Podemos fazer a distribuição mês a mês, ou então fazer a contínua, não é? Portanto, ou fazemos a distribuição contínua, não é? Portanto, em que vamos acompanhando o movimento daquele planeta, portanto, imaginemos a sua Lua ou o ascendente ao longo do grau e os aspectos que vai fazendo ao mapa natal, ou podemos fazer signo a signo, portanto, pegando no signo de partida daquele ano como sendo o primeiro mês, não é? Portanto, e depois segundo mês, terceiro mês, e dar a volta completa aos 12 meses, para ver quando queremos, digamos assim, encurtar a nossa margem de manobra a um mês específico da vida da pessoa. Sim. E em termos assim de autores, professor, tem algum autor assim mais específico que traga mais informações, tipo, se eu não me engano, não sei se foi Vétios Valens ou é Abu Machá, que já tem ali já trabalha trabalhou muito, né? Escreveu sobre as profecções. Tem algum autor em específico que o senhor possa assim, recomendar para a pessoa que queira aprofundar nesse estudo das profecções? É assim, o Abu Machar será aquele que é mais conhecido. Estou aqui a olhar para a minha biblioteca. Sim, sem dúvida que o Abu Machar é o mais disponível, não é? O Ali Ben Rajel, infelizmente, não está muito disponível hoje em dia, mas também seria uma boa fonte. Mas ele está, digamos assim, a fazer uma continuidade ao trabalho do Abu Machar. A questão, o Vetus Valens não tanto, o Vetus Valens é uma fonte antiga e o Vetus Valens às vezes é um bocadinho confuso, porque tem uma linguagem muito antiga e as traduções que existem do Vetus Valens são enroladas, não são muito claras. Mas eu devo dizer que não é nem sempre é muito fácil ir buscar a estas fontes diretamente muito mais informação. É preciso estar ali a Sim, peneirar o conteúdo para ir apanhando estas pequenas instruções. Infelizmente, acho que não existe atualmente nenhum livro contemporâneo que fale nisto uhum, detalhadamente. Há o livro do Martin Ganstan sobre técnicas preditivas, que eu creio que é o único que se aproxima de explicar a técnica de uma forma atual, não é? Portanto, contemporânea. sim. Mas se quisermos ir à fonte, sem dúvida, o Abu Machar será a fonte mais direta que É, temos. é curioso, professor, porque outra imagem que eu tenho na minha lembrança quando a gente estava lá nas aulas,
teve em algum momento que o professor pegou, acho que foi o William Lilly, para ler alguns aforismos, e é espantoso, né, como esses autores antigos, eles parece que focam numa coisa meio bizarra, não sei, é algo meio... É muito nebuloso, me parece, sabe, desastroso, né? Eu estava lembrando que numa dessas aulas o professor, não sei se foi o senhor, se foi a Helena, que leu ali, a gente começou a rir, porque são coisas desastrosas. E eu fico pensando, né? A pessoa, quando ela vai fazer um estudo de uma revolução solar, se ela fosse basear nesses aforismos, porque, pronto, né? Tem vários aforismos, a pessoa fosse basear naquilo, ela vai enlouquecer, não é, professor? Porque são coisas muito não sei, são pesadas, né? São coisas Sim. absurdas. Sim, há uma linguagem muito extrema, digamos assim, não é? Isso. A linguagem, da forma como eles fazem, é muito extrema. E isso é um filtro que nós temos de ter quando lemos livros antigos. Não é? Quanto mais antigo, pior é, acho eu. E, portanto, temos que fazer um pouco esse filtro. E mesmo o William Lilly, que é muito mais próximo de nós, eles vão falar muito em factos concretos, ou seja, se a pessoa está doente de saúde, se a pessoa está mal de saúde, se a pessoa ganha dinheiro, se a pessoa perde dinheiro, se vai ter problemas com casamentos ou com parcerias, se não vai ter problemas com... É tudo visto de uma forma muito pragmática, não é? E atualmente, e geralmente não têm, ou pelo menos não têm, na mesma forma como nós fazemos hoje em dia, uma componente mais humana ou psicológica do estado de espírito da pessoa. Existe, isso está contemplado na tradição, desde muito cedo, mas não é expresso na mesma forma com que nós a expressamos hoje em dia. E, portanto, às vezes é preciso fazer um pouco uma adaptação e ter cuidado também com o que se diz à pessoa, não é? Portanto, Ah, porque claro. nos livros, sobretudo, nós estamos a ver aquilo muito cru. Os livros são exemplos. Aquele Hum, exemplo é dirigido ao estudante. Não é um exemplo, provavelmente, dirigido ao cliente. A linguagem para o cliente, mesmo na antiguidade, há de ser mais cuidada, não é? Portanto, não vão. O próprio Ptolomeu diz, não é? Que não devemos usar a astrologia para. A astrologia e a previsão deve sossegar a alma da pessoa e não criar mais angústias, não é? isso. É porque existe também esse estigma, professor, que eu vejo muito, né? As pessoas colocarem a astrologia tradicional nesse campo do fatalismo, né? Ah, porque É, astrólogo tradicional só traz fatalidade, etc. Bom, eu também não vejo assim. Eu acho que nós, astrólogos, temos que ter um modo mais, eu diria, cuidadoso, né? Se a pessoa está a perceber ali que a revolução solar está um pouco, sei lá, complicada para a questão da saúde da mãe, por exemplo, né? E aí a gente perceber ali alguma configuração que está mostrando que aquela mãe daquele nativo pode passar por uma situação difícil, não precisa a gente chegar dizendo que a mãe da pessoa vai falecer naquele ano, vai morrer. Não, a gente pode, olha, como é que tá a vossa mãe, né? A mamãe está bem? Então, como é que está a saúde, né? Então, acho que é toda essa maneira, talvez até um pouco mais leve de apresentar as informações. Não é porque é claro. tradicional que eu vou chegar lendo o aforismo do William Lilly, em que a pessoa vai morrer de, sei lá, desinteria, alguma coisa do tipo. Não, Exatamente. não dá, né? Exatamente. É. É. Professor, E, pode falar, sim. pode falar. Sim, e o fatalismo está no astrólogo, não está na astrologia. Ou seja, Boa, boa. não é, nós podemos ter astrólogos fatalistas e temos às vezes pessoas que fazem um trabalho péssimo e a dizerem as coisas assim, e isso então acontece tanto no campo da tradicional como no campo da moderna, não é? Eu já vi pessoas supostamente muito psicológicas e supostamente muito viradas para o aconselhamento a dizerem coisas perfeitamente disparates, em que acusam as pessoas de esquizofrénicas, em que põem a culpa muito do que acontece à pessoa na própria pessoa e que, pronto, que são coisas que também não se devem fazer, não é? Portanto, isso eu acho que depende do astrólogo. E acho que muitas vezes a acusação que muitos astrólogos contemporâneos fazem a esse lado de fatalismo da astrologia tradicional é porque, por isso, simplesmente não sabem o que é a astrologia tradicional nem compreendem o que é a prática tradicional. E, portanto, resolvem criticar sem conhecimento, não é? Que é um É, problema geral. professor, e fazendo aqui, não quero fazer uma crítica à astrologia moderna, enfim, mas existe mesmo, né, professor, uma corrente muito pop aí, né, dessas astrologias mais psicológicas, etc.
em que é aquela coisa, né? Astróloga, astrólogo, psicóloga, psicólogo, cada qual no seu métier. Não quer dizer que um psicólogo possa lançar mão, ele pode lançar mão da astrologia, penso, mas deve ter, né, se separar-se muito bem essas coisas, né, professor? Sim, Isso é uma coisa que eu sim. também aprendi muito com vocês, sobre, inclusive, o uso de algumas palavras, né? Por exemplo, na moderna, as pessoas gostam muito de falar sobre transformação, né? Essa coisa, nossa, transformar, como assim, né? Fica realmente um pouco difícil. É, é, é uma palavra vaga, quer dizer, transformar, o que é que isso, mas transformar o quê? Não é? Em que áreas, em que sentidos? É, Transformações nós temos todos os dias, não é? pronto, Realmente, pronto, que nós pronto. pensamos. Porque o que eu entendo, professor, e aí eu sou me corrija se eu estiver enganado, mas é que a astrologia ela é uma espécie de uma psicologia antiga, né? A maneira como as pessoas elas olhavam também para o comportamento. Quer dizer, existe aqueles que são os significadores comportamentais, né, que a gente estudou, o Uhum, significador da mentalidade, que já vai falar um pouco mais, né, sobre a maneira de agir, exato. né, de relacionar-se com os outros, enfim. Existe uma série de delineamentos na tradição que na astrologia moderna as pessoas às vezes juntam tudo, colocam tudo dentro do mesmo, né, pacote, sei lá, e entregam isso. E eu penso que a astrologia, para ela se continuar, né, nesse legado de ascensão, né, pesquisa séria, a gente tem que saber também colocar cada coisa no seu lugar, né, professor? Para não Uhum, ficar essa uhum, coisa misturada. Não tenho nada contra a astrologia moderna, deixar isso bem claro, né, professor? Inclusive, comecei, né, como falei lá atrás, comecei estudando astrologia com os transaturninos, etc. Mas depois, quando a gente aprofunda na tradição, a gente percebe que certas coisas da astrologia moderna elas não precisam estar ali presentes. A gente consegue uhum. perceber esses elementos pela tradição, né? Professor, agora mudando agora um pouco de assunto, agora sobre outra técnica que o senhor também comentou, é a firdária. A Uhum. firdária que também é conhecido por tempos planetários, se assim a gente pode chamar, os cronocratas, né? Sim, A sim. firdária já é também bem antigo, não é, professor? Nós não sabemos exatamente quando é que ela surge. Provavelmente Uhum, surge ali na astrologia persa, uhum. portanto, século VI, entre o século VI e o século VIII. E aparece de repente num dos autores sobreviventes, porque é que nós muitas vezes não há muitos livros antigos que nós não temos, não é? Nunca vamos ter, infelizmente. Mas, portanto, ela aparece nessa altura já plenamente construída. Portanto, o que nos leva sempre a suspeitar que já deve ser uma coisa mais antiga. Portanto, da forma como ela é apresentada pela primeira vez, sugere que isso é uma coisa mais antiga que está a ser transmitida. E, portanto, é uma técnica que vai dividir a vida da pessoa, não é? Em várias fases planetárias, com períodos e subperíodos, em que a pessoa está sobre, digamos assim, sob influência, não é a palavra, mas está sob a alçada daquele planeta. Aquele período é caracterizado por aquela combinação de planetas do período e o subperíodo. E esses períodos, professor, eles chegam a beirar até os 10 anos, né? Em alguns casos, né? De um planeta, Sim, né? eles oscilam entre os 7 anos de Marte, que são os mais curtos, e os 13 anos de Mercúrio. Mercúrio chega a ser Mercúrio, 13 sim. anos, é o máximo É o de máximo, idade. né? Portanto, os outros andam ali entre os 7 e os 13. Aí agora Depois isso. outra pergunta que colocaram na caixinha é o seguinte: se a pessoa, e essa eu achei legal essa pergunta, se a pessoa ela adentra num grande período, por exemplo, de Saturno, para já ela, sei lá, ela saiu de um período da Lua e adentrou no período de Saturno, por exemplo, né? Alguma coisa assim. E essa mudança para um período de Saturno, obrigatoriamente, por nós, né, entendermos que Saturno é um planeta frio e seco, né, que já é maléfico, entendido como maléfico e tal, Uhum. sempre e sempre que a pessoa adentrar no período de Saturno vai significar que a pessoa vai estar num período tenso da vida ou não? Bem, no geral, sim. De uma forma genérica, sim. Porque o que o Saturno realiza mesmo de bom, realiza com trabalho. Portanto, geralmente os períodos de Saturno são períodos em que a pessoa tem que fazer as coisas com esforço, tem que prestar atenção.
para as coisas avançarem. Agora, isto vai depender muito de como é que o Saturno está no mapa natal da pessoa, não é? Isso. Portanto, como é que o Saturno no mapa de origem, no mapa raiz, lá está, é uma coisa melhor ou pior, ou se tem uma função importante ou não. Portanto, isso é muito, muito relevante aqui. E depois temos que ver que, ao longo dos 11 anos em que demora um período de Saturno na Firária, o próprio Saturno no céu e nas próprias revoluções ao longo dos vários anos vai mudando. E há períodos em que o Saturno está melhor configurado, menos configurado. Agora, de certeza que todos os movimentos que Saturno faça nessa altura, nas várias técnicas positivas, vão tender a ser mais sensíveis e causar, digamos assim, mais impacto durante esse período da Firária. Porque o Saturno tem um domínio nesse momento, não é? Mas depende muito do mapa natal, não é? Portanto, por exemplo, quando o Saturno é regente do ascendente, está muito bem colocado, vamos supor, é uma situação mais positiva, pode ser um período muito importante de crescimento pessoal e de pessoa conseguir expressar-se bem e conseguir alcançar os seus objetivos, as suas motivações, conseguir realizar muita coisa na vida. Um, Se o Saturno estiver mais mal colocado e for um planeta que diga respeito a coisas de casa 7 ou coisas de casa 6, pode trazer períodos mais difíceis, mais trabalhosos. Mas lá está, são 11 anos. Depois também temos os períodos Os para subperíodos. moderar, não é? Hum. É muito, então não dá 11 anos necessariamente completamente sempre num estado terrível. Há flutuações e o Saturno pode estar mais bem configurado nessas alturas, não é? Portanto, depende muito do contexto, como tudo, não é? Portanto, o contexto do Hum. mapa vai ser muito importante nisso. E são muitas variáveis, né, professor? Porque, por exemplo, se a pessoa ela entra numa área de Saturno e ela, por exemplo, Saturno é o Almuten da pessoa. Saturno está exaltado, sei lá, em balança, né? Uhum. Num ângulo do mapa, né? Sei lá, Exato, sendo regente da casa, sei lá, casa 7, enfim. Então, quer dizer, pode ser um período em que a pessoa vai casar, por exemplo, né? Não, exato. não necessariamente que a pessoa vai passar por situações difíceis e tal. Uhum. Isso tudo para a gente perceber quão complexo é, não é? A gente não pode pegar e ler como se fosse uma bula de remédio, né? Tipo, Saturno é um maléfico, então entrou na área de Saturno e vai sofrer. Exato, Né? exato. Por isso que é importante o papel do astrólogo, né, professor? De olhar para aquilo ali e decifrar, ou melhor, correlacionar, eu acho que a palavra certa é até essa, correlacionar esses mapas, porque como foi bem dito Uhum. anteriormente, né, nós temos o mapa da Revolução Solar, nós temos o mapa radical, radix, né, o natal, e nós temos o mapa da Revolução Solar em si. Né? Uhum. Professor, e em termos de Revolução Solar, agora o mapa da Revolução Solar em si, né? Também me fizeram uma Uhum. pergunta que é a seguinte: quando a gente tem vários planetas, a pessoa está com, sei lá, uns 5, 4 planetas na Revolução Solar, num único setor do mapa. Isso Uhum. significa que, obrigatoriamente, aqueles assuntos daquela casa, onde estão aqueles planetas, vão estar em evidência ou também vai depender? Geralmente, um aglomerado de planetas numa casa, geralmente quer dizer que aquela casa, as atividades daquela casa terão, terão uma ênfase maior no ano, não é? Agora, como é que isso vai acontecer, depois vai depender da relação com o mapa natal, lá está, não é? Portanto, Sempre e de voltando qual é para o o mapa, né? peso, sempre, sempre. Não é? Imaginemos que nenhum desses planetas é o regente do ano ou é o regente do ascendente natal. Portanto, se isso não acontecer, se não for um dos planetas-chave do mapa, ou ao múltiplo do mapa, se não for um daqueles planetas-chave do mapa, então será uma coisa mais de circunstâncias, não é? A pessoa lida com, imaginemos que uma ênfase de casa 3. Há muitas coisas com vizinhos, comunicação, agitação, a pessoa vai fazer muitas pequenas As viagens, anda de um lado viagens. para o outro. Pode haver assim uma agitação maior naquela área, mas pode ser uma coisa que a pessoa vá experienciando ao longo do ano, mas não seja o, o, o foco específico da pessoa em si, não é? Pode ser uma circunstância de trabalho, pode ser uma circunstância de família, depende, não é? Mas geralmente aglomerados, ou seja, configurações muito notórias no mapa da Revolução chamam a atenção, não é? Portanto, são sempre coisas que chamam porque estão mais enfatizadas. Agora, depois temos que ir à raiz, não é? Ao está o mapa natal e ver se isso é muito importante ou é a força relativa disso em algumas coisas em relação às outras.
Sim. Professor, a gente falou há pouco tempo atrás sobre essa coisa de colocar o mapa da Revolução sobre o mapa natal. E eu lembrei que, às vezes, é mais sensato colocar o mapa da profecção por cima do Natal do que o próprio mapa Exatamente. da Revolução, porque a gente vai ter ali também, né, dentro daqueles movimentos, as áreas, e é incrível, eu falo isso agora com base na minha prática, né, professor, como a profecção, ela é incrível, como ela é certeira, né? É, Você está numa profecção ali, o regente do ascendente da profecção, ele vai ter um potencial no mapa natal, ele vai ter um potencial, claro, também na Revolução, e toda a configuração, a maneira como ele caminha no mapa, tudo isso é que vai, evidentemente, vamos dizer assim, abrilhantar, né, a interpretação do astrólogo. Tem mais uma sim, perguntinha aqui, professor, só mais uma, deixe-me ver. claro. Fizeram aqui... Quando o signo que ascende na Revolução Solar é o mesmo do regente do ascendente, como interpretar? Quando o signo que ascende na Revolução Solar é o mesmo do regente do ascendente. Como interpretar? Epa. Bem, depende. Não há uma regra geral, não é? Mas o que nós estamos a ver aí é que tudo aquilo que o. Vamos lá ver. A Revolução Solar vai pôr em evidência as coisas do mapa natal. Portanto, seguindo esta lógica, este raciocínio, se o signo que ascende na Revolução é aquele onde está colocado o regente do ascendente, então vai ativar esse regente do ascendente. E, portanto, o que quer dizer que as motivações da pessoa, os impulsos, aquilo que a pessoa quer fazer, ou seja, tudo aquilo que é representado pelo regente do ascendente, vai estar especialmente em foco na, nesse ano. Sim. Agora, lá está, precisamos apesar dos mapas para perceber exatamente como e porquê, não é? Sim. Sim. Mas seria isso, ou seja, tudo aquilo que se erguer na Revolução vai ser enfatizado, vai estar em ênfase. Ou seja, é uma coisa que de repente quase que se pode fazer este raciocínio. Portanto, aquilo que tiver na casa 1 da Revolução é aquilo que está a ascender naquele ano. Portanto, vamos ver que parte do mapa natal é essa que está a ascender naquele ano e que de repente ganha ali aquela angularidade, não é tão importante. Então isso ao mesmo tempo o senhor afirma que o regente do ascendente da Revolução, ele posicionado no mapa lá, de alguma maneira, ele vai estar também falando sobre as motivações do nativo naquele ano. Sim, Né? sim. E aí, então, as debilidades, se ele estiver bem posicionado por casa ou por signo, tudo isso aí também vai colorir, vamos dizer assim, aquele ano, né, professor? Uhum. Exatamente, exatamente. Eu tendo sempre em vista que o mapa da Revolução vai nos dizer como é que as coisas se expressam no ano. Ou seja, como é que as coisas se manifestam. Uhum. Enquanto que o mapa natal, a informação que vem do mapa natal está-nos a dizer o que é que elas significam, ou seja, o que é que elas representam. Estamos a falar de relacionamentos, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de trabalho, estamos a falar do próprio bem-estar da pessoa, não é? Depois o mapa da Revolução diz como é que isso ocorre no dia a dia, no mundo em geral. E, portanto, temos que ter essa tónica. Portanto, o regente, o ascendente da Revolução, diz-nos muito onde é que vai estar primariamente a expressão da pessoa naquele ano, não é? Portanto, onde é que as motivações vão ser vividas e de que forma, dependendo do planeta. Isto, Perfeito. isto Perfeito. simplificando uma coisa bastante complexa. Pois é. Professor, olha, então eu quero pedir aqui às pessoas que estão online e as pessoas que também vão assistir futuramente essa live, porque eu vou deixar salva, que sigam o The Astra Project lá no YouTube, né, professor? Tem lá um canal com Uhum. o podcast, né? Que o senhor, Exatamente. como falou, vai voltar a movimentar mais, né? Teve agora uma Exato, pausa. exato. Mais algum projeto, professor, que o senhor esteja aí desenvolvendo, que o senhor queira compartilhar? Para além da academia, não é? Estamos à Academia de Astrologia do Sim, Society, sim. onde é a componente astrológica e as minhas atividades astrológicas, mas basicamente é isto, não é? Portanto, o The Astro Project para a parte académica e a parte de estudo de História da Astrologia, e a Academia de Astrologia para a componente astrológica Ok. propriamente dita.
O professor Luiz já concluiu o doutoramento ou ainda não? Já, não é? Já. Claro. Já está preparando o pós-doc, professor? Já sou doutor, já tive um pequeno pós-doc e agora vou ver se faço mais. Boa, boa. Professor, então, olha, eu vou ficando por aqui. Eu acho que a gente já conversou bastante coisas aqui, bastantes assuntos interessantes sobre as técnicas preditivas. Mais uma vez, quero agradecer imenso de coração pela a recepção do professor Luiz. Já agora, tem alguma previsão para vir ao Brasil? Para já, não. Quem sabe no futuro. Quem Vamos sabe no ver. futuro. Professor, então, olha, um grande abraço aqui do Brasil. Espero que as pessoas aqui tenham gostado da nossa conversa e sigam o Instagram também do professor, academia.de.astrologia. E, professor, até uma próxima. Grande abraço. Até uma próxima vez, um abraço. Tudo de bom, viu? Tudo bom também. Até a Até mais, próxima. professor. Tchau, tchau.